Você já imaginou um livro que guarda segredos tão profundos que poderia alterar completamente a nossa compreensão sobre a história da humanidade? Um manuscrito que, se verdadeiro, desafia as narrativas convencionais e nos leva a questionar tudo o que sabemos sobre nossos ancestrais, incluindo a possível visita de seres de outros mundos. Esse é o livro de Enoque, um texto antigo que, ao longo dos séculos, tem instigado debates e teorias controversas. Hoje, vamos mergulhar fundo nos mistérios deste enigmático livro. Mas o que torna o livro de Enoque tão especial? E se as histórias que ele conta fossem mais do que meras lendas? Fique conosco até o final e descubra conexões que vão além da imaginação. As histórias bíblicas, muitas vezes, nos apresentam narrativas fantásticas e de difícil interpretação. Mas entre os textos considerados apócrifos, aqueles que não foram incluídos no cânon bíblico tradicional, poucos são tão enigmáticos e fascinantes quanto o livro de Enoque. Este manuscrito, atribuído a Enoque, o ancestral de Noé, contém relatos que desafiam nossa compreensão da história antiga. Enoque, para aqueles que não estão familiarizados, foi uma das duas únicas pessoas na Bíblia levadas ao céu sem morrer, a outra sendo o profeta Elias. Mas o que realmente está por trás desse misterioso livro? Por que ele não foi incluído na Bíblia que conhecemos hoje? Vamos explorar essas perguntas a seguir. Enoque e os mistérios celestiais. Enoque, segundo o Gênesis, viveu 7 gerações após Adão e foi levado aos céus por uma carruagem de fogo. Algumas interpretações modernas sugerem que essa carruagem poderia, na verdade, ser uma nave extraterrestre. Mas, será que Enoque foi realmente parte do primeiro relato de abdução da história? No livro de Judas, que faz parte do Novo Testamento, Enoque é citado explicitamente. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e condenar todos os ímpios. Mas mesmo sendo citado na Bíblia, o livro de Enoque não é considerado inspirado por Deus, segundo os estudiosos religiosos. Por quê? Talvez porque o conteúdo desse livro seja desconcertante demais para ser aceito como verdade. Quando o livro de Enoque foi encontrado nos pergaminhos do Mar Morto, ficou claro que ele teve uma influência significativa nos escritores bíblicos da época, incluindo aqueles que escreveram o Novo Testamento. Mas por que então ele foi excluído das Escrituras? Esse mistério ainda intriga historiadores e teólogos até hoje. Gigantes, anjos e aliens. O que diz o livro? O livro de Enoque é vasto, com mais de 100 capítulos divididos em vários livros menores, detalhando histórias dos chamados Nefilim, gigantes que, segundo algumas teorias, poderiam ter sido descendentes de anjos conhecidos como vigilantes. Esses vigilantes, por sua vez, são descritos no Gênesis como seres que desceram à terra e procriaram com mulheres humanas. Mas quem eram realmente esses vigilantes? Alguns acreditam que eles poderiam ser, na verdade, extraterrestres que visitaram a Terra em tempos antigos, sendo vistos pelos nossos ancestrais como anjos, seres poderosos, incompreendidos pela humanidade da época. Uma passagem particularmente intrigante no livro de Enoque descreve o nascimento de Noé, o neto de Enoque. Lameque, pai de Noé, ficou assustado ao ver que seu filho era diferente, semelhante aos filhos de Deus do céu, com olhos como os raios do sol e rosto glorioso. Será que Noé, o homem que mais tarde construiria a arca, era descendente direto desses seres celestiais? As pirâmides, os sumérios e os vigilantes. Além dos relatos de gigantes e anjos, o livro de Enoque faz conexões surpreendentes com antigas civilizações, como os sumérios. Os sumérios, que consideravam os vigilantes como deuses, também construíram estruturas imponentes, chamadas zigurates, que serviam tanto como templos quanto como refúgios em tempos de inundações. E aqui surge outra teoria. Seria possível que as pirâmides do Egito, como a Grande Pirâmide de Gizé, tivessem sido construídas com um propósito semelhante? Alguns pesquisadores, como o arqueólogo suíço Erich von Däniken, acreditam que essas estruturas poderiam ter sido erguidas para proteger algo do Grande Dilúvio, uma catástrofe descrita em várias culturas antigas.
Von Däniken sugere que Enoque, em preparação para esse dilúvio, teria construído as pirâmides utilizando tecnologia avançada fornecida pelos vigilantes, ou seja, extraterrestres. E se a história que conhecemos sobre as pirâmides estiver errada? E se a conexão entre Enoque e essas estruturas for a chave para entender a verdadeira origem da civilização humana? Investigações e revelações surpreendentes. As pirâmides de Gizé são um dos maiores mistérios da antiguidade. Construídas com uma precisão que desafia as capacidades tecnológicas das civilizações conhecidas daquela época, elas continuam a fascinar arqueólogos e historiadores. Alguns acreditam que as 3 pirâmides representam as 3 estrelas do cinturão de Órion, enquanto outros apontam para alinhamentos com o sistema estelar Sirius. Mas o que isso significa? Poderiam essas constelações ser o ponto de origem dos visitantes extraterrestres mencionados no livro de Enoque? A história da tribo Dogon, na África, que fala de seres vindos de Sirius, é apenas uma das muitas histórias que sugerem uma conexão estelar. Até hoje, novas descobertas continuam a ser feitas dentro das pirâmides, revelando túneis subterrâneos, câmaras secretas e até lagos subterrâneos. Mas uma questão permanece: quem realmente construiu essas estruturas? E será que essas descobertas poderiam finalmente revelar a verdade sobre Enoque e os vigilantes? Ao final de tudo isso, a pergunta que fica é: e se for verdade? E se o livro de Enoque contiver mais do que meras lendas? E se ele for a peça que falta para entendermos o verdadeiro papel dos nossos ancestrais e suas conexões com seres de outros mundos? Deixe seus comentários abaixo sobre o que você acha dessas teorias. Queremos saber a sua opinião. Será que estamos realmente sozinhos no universo? Ou nossos ancestrais tiveram contato com seres de outras estrelas? E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, pois no próximo vídeo vamos explorar um dos textos mais perigosos da história. Um livro tão controverso que foi proibido em várias partes do mundo. Você não vai querer perder.